A Associação Nacional de Igrejas, uma instituição de caridade que promove e apoia edifícios de igrejas de valor histórico, arquitetônico e comunitário em todo o Reino Unido, divulgou recentemente que o total de igrejas britânicas fechadas nos últimos 10 anos ultrapassa a marca de 3.500. A instituição destacou a queda no número de frequentadores nas reuniões e altos custos de manutenção dos prédios como os principais motivos para esses fechamentos. Muitos prédios dessas igrejas ou foram abandonados ou viraram outro estabelecimento. A estimativa da igreja inglesa é que cerca de 20 templos por ano tenham deixado de ser usados como locais de culto e pararam e por isso foram colocados para aluguel ou venda. Desde a pandemia, a taxa de comparecimento dos cristãos nos cultos de domingo começou a cair. O número de presentes passou de 788 mil em 2013 para 557 mil, segundo o levantamento. De acordo com as informações do censo de 2021 naquele país, 46% da população britânica se autodeclara cristã, enquanto em 2011 era 59%, isto é, de 2011, 10 anos mais tarde, para 2021, caiu o número de cristãos, aqueles que se declaram cristãos no Reino Unido. Caiu de 59% para 46%, uma queda de 13 pontos percentuais. Essas pessoas, deixa eu ver aqui, em contrapartida, é observado um aumento de 37,2% no índice de pessoas que se declaram sem religião. Entre os muçulmanos também houve um crescimento na comunidade, sendo de 2,7 milhões para 3,9 milhões no mesmo período. Muitas dessas igrejas também se transformaram em mesquitas. Bom, importante destacar que a religião do Reino Unido predominante é a anglicana, não é? Desde o rompimento de Henrique VIII no século XVI. Vamos seguir aqui no programa. E a gente não vai sair de lá. Nós vamos fazer aquela viagem agora? Já temos conosco o nosso convidado especial. Recebo aqui no nosso programa com muito gosto e quero vê-lo já aqui, recebê-lo com muito gosto mesmo, o Ivan Kleber Fonseca. Tudo bem, Ivan? Boa noite para você aí em Londres, não é isso? Boa noite, Ronaldo. Uma saudação especial a toda a audiência da Rádio Canção Nova. Isso mesmo, são passadas já das 9 horas da noite aqui. Já é noite, portanto. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de participar do seu programa. Que prazer te ver aqui pertinho de nós agora, também pela tela da Canção Nova. Muito obrigado, a gente que sempre, eu acompanho sempre também suas postagens diversas nas redes sociais. Um trabalho admirável que vejo que você faz aí como jornalista independente. Você é natural de Curitiba, é correspondente internacional independente, jornalista investigativo, diretor de redação do PH Vox, que é um portal de mídia online com cobertura jornalística e análise de geopolítica pela ótica conservadora. Bom, como é que você começou esse trabalho fora do Brasil? Começou no Brasil ou fora do Brasil já? Como é que foi? Há quantos anos você vive aí fora? Olha, que eu tô fora do Brasil faz tempo. Eu saí do Brasil em dezembro do ano 2000, fazendo 25 anos. Eu fui para a Itália, depois passei pela Alemanha, uma rápida passagem pelo Brasil e desde 2015 que eu estou na Inglaterra. E esse trabalho começou em 2020, era um sonho que eu tinha de criança, de ser jornalista. Eu sei que parece um sonho meio esquisito, né, para uma criança, mas eu morava no Mato Grosso e via os correspondentes internacionais entrando de Nova York, Londres, enfim, para mim aquilo ali era outro mundo, né? E no ano de 2020, juntamente com o Paulo Henrique lá no PH Vox, que foi o projeto aí que você citou, Ronaldo, eu me coloquei à disposição dele para ajudar com as eleições americanas daquele ano, uma vez que eu estudei muito a política americana e, enfim, queria colaborar com ele na cobertura, não é? E ele falou, olha, acho que você leva jeito, dá para você entrar aqui comigo no YouTube também e vamos ver o que dá. Falei, cara, você quer fechar o teu canal? Ele falou, não, vai dar certo. E realmente acabou dando certo. A eleição de 2024 a gente conseguiu fazer em loco nos Estados Unidos, já fiz cobertura na França, em Paris, na Alemanha, a da Alemanha eu fiz aqui, da Inglaterra. São várias coberturas de eleições, enfim, guerra da Ucrânia. Publiquei um livro juntamente com o Paulo Henrique, lá do PH Vox, sobre política americana, e estamos aí diariamente nas redes sociais, principalmente Instagram e no Twitter, agora conhecido como X, né, trazendo as informações aí que você citou, e quero aproveitar aqui para agradecer as palavras que você trouxe no início na apresentação.
Tem muitas coisas que eu ainda posso falar sobre ti aqui, mas você frequentou por 2 vezes os top 20 do prêmio IBEST Jornalista e Influenciador. E vamos lá, e cobriu as últimas 2 eleições americanas também. Como é que é essa experiência de alguém que está fora cobrir uma eleição americana? Eu acho que para o jornalista é também um momento muito particular, muito especial, né? Com certeza, a eleição americana é a Copa do Mundo das eleições, né? E eles têm um sistema muito complexo de eleição. Eu gosto, particularmente eu gosto, mas são 50 estados americanos com 50 leis eleitorais diferentes. E você precisa entender. Então, o meu trabalho é simplificar isso para o público. É um trabalho de um ano, quando a gente faz a cobertura, para que o público, na noite da eleição, entenda aquilo que está acontecendo e possa também participar, não é? É muito legal, Ronaldo. Eu não vou mentir para você, eu gosto muito. Essa de 2024 foi especial, no sentido que, por estar em Washington, eu até então não tinha ido aos Estados Unidos. E, como eu falei, são 50 eleições, né? Eu e o meu colega lá, o Paulo Henrique, a gente fez uma projeção na véspera da eleição, acertamos 48 dos 50 estados. Nós projetamos que o Donald Trump venceria a eleição, com alguns dias de antecedência. Quem sabe na de eleição de 2028 a gente faz o gabarito, né? 50 estados, a gente acerta os 50. Mas pelo menos a gente acertou quem ia vencer a eleição. A gente acertou na França, acertou 2 países que a gente errou: Brasil em 2022 e Estados Unidos em 2020. Enfim, estamos com um aproveitamento de bom para ótimo. Tá aí. Eu quero mostrar aqui, gente, alguns dos serviços que o Ivan faz. Solta pra gente aí 2 deles, por favor. Depois quero perguntar para ele o critério de escolha das postagens que ele faz, das análises que ele faz, dos temas que ele aborda. Solta aí pra gente, Marquinho. Em um ponto onde não temos escolha a não ser reduzir a nossa escala de trabalho e da nossa força de trabalho, declarou o diretor da OMS, Tedros Adhanom, em uma mensagem interna para funcionários, explicando que deverá fazer cortes por conta da retirada do patrocínio, do financiamento dos Estados Unidos, da administração Trump, à OMS. Essa mudança começará pela sede, começando pela autoliderança, mas irá afetar todos os níveis e regiões, declarou Tedros Adhanom ainda nessa mensagem interna que ele enviou a funcionários da OMS na última sexta-feira. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é domingo, dia 30 de março de 2025. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Tá aí. Vou pegar mais uma postagem ainda do Ivan Kleber pra gente ver agora sobre a cultura woke. Solta pra gente. Empresas estrangeiras que praticam algumas das políticas associadas à assim chamada agenda woke podem perder o direito de assinar contratos de fornecimento e venda de produtos para o governo americano, de acordo com um comunicado de várias embaixadas americanas, tanto na Europa como no mundo. Uma política em especial foi citada no comunicado, política chamada DEI, de Diversidade, Equidade e Inclusão. Dessa maneira, a administração Trump leva sua batalha anti-woke para fora das fronteiras dos Estados Unidos da América. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é terça-feira, dia 1º de abril de 2025. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Tá aí, foi de ontem essa aí. Ivan, qual é o critério de escolha dessas temáticas que você escolhe para os seus posts? Ronaldo, antes de mais nada, muito obrigado pela pergunta. É a primeira vez em 5 anos que alguém me pergunta qual critério eu uso para as publicações que eu faço. O primeiro critério é o seguinte: eu parto do princípio que um correspondente internacional precisa dar notícias de fora, né? Às vezes eu trago notícias que envolvem o Brasil também, para o público que me acompanha no Brasil. Então, e notícias que não estão repercutindo muito na assim chamada velha mídia. Me dá um exemplo Então, aí, já te peço exemplos, que realmente tem muita coisa que... a mídia no Brasil, ela ficou tão focada nas mesmices que muitos acontecimentos estão por aí sendo esquecidos ou deixados de lado de propósito, eu imagino que seja. Então, Ronaldo, eu me surpreendi com a quantidade de matéria-prima que eu tenho para trabalhar, porque realmente a velha mídia ela acaba deixando a desejar nessa questão, e o critério deles talvez seja um pouco mais ideológico. Eu já pretendo dar a notícia. O que as pessoas vão achar da notícia não cabe a mim julgar. Eu não... Pode ver que eu raramente dou opinião quando eu dou uma notícia. E quando as poucas vezes que eu dou opinião,
eu deixo bem claro que aquela ali é minha opinião e as pessoas podem concordar ou não com ela, né? Esse exemplo mesmo dessa decisão que o Donald Trump tomou, o presidente americano, de começar a cortar contratos de empresas que forçam a assim chamada agenda woke, eu vi que não foi noticiada no Brasil. Então eu falei, opa, as pessoas precisam, no Brasil, é de interesse, eventualmente, das pessoas que me seguem, saber dessa notícia. Um outro critério que eu tenho, isso dá muito trabalho, Ronaldo, mas eu gosto, é a monitoramento do que está acontecendo na última hora. Então, muitas vezes, eu já dei notícias em primeira mão, que talvez nem a velha mídia tivesse dado ainda no Brasil, desde o ataque do Irã a Israel, recentemente, há 2 anos, acredito que eu fui o primeiro a dar essa notícia, coberturas, por exemplo, de críticas, e aqui eu não estou querendo entrar na questão do governo Lula, mas críticas ao governo Lula que saem na mídia internacional e que a mídia nacional acaba não repercutindo. E repito, a crítica é essa, eu deixo o link disponível para a pessoa que quiser ler o artigo que saiu, e a pessoa pode concordar com a crítica ou não. Acho que estamos aqui todos para alimentar o debate. Então, esses são os critérios e acredito ter dado alguns exemplos aí. Por exemplo, teve a notícia recente do secretário de Estado americano, Donald Trump, o Marco Rubio, sancionando cubanos relacionados à questão do Mais Médicos, que foi um programa implementado no Brasil também há alguns anos. Então, eu já tenho alguns furos de reportagem aí que eu consegui antecipar e colocar para o meu público, o público que me segue, nas redes sociais. Quando eu te perguntei critério, é que a gente vê muitas abordagens suas que não aparecem na mídia aqui. Então, eu te faço a seguinte pergunta. Por ser um brasileiro, você naturalmente deve olhar todos os dias os sites, os jornais brasileiros que estão aí, e não deve encontrar muita coisa. Há realmente, hoje, uma carência na mídia brasileira de abordagem mais ampla de todos os fatos, de todos os espectros. Você acha que a mídia brasileira com isso demonstra ter lado de mostrar apenas aquilo que interessa e aquilo que não interessa não mostrar o que está acontecendo no mundo? Ronaldo, infelizmente sim. Eu acredito que exista... o jornalismo como um todo, no Brasil, ele perdeu a principal função dele, que era de informar as pessoas. Quer dizer, a função está ali, não está sendo executada. Posso citar o Silvio Santos? Tem um vídeo do Silvio Santos, dos anos 80, que viralizou recentemente no YouTube, onde ele diz, na minha emissora, um jornalista vai dar a notícia de que a inflação é 3%. Ponto. Cabe à dona de casa, cabe ao pai de família decidir se esse 3% é muito, pouco ou... No Brasil, infelizmente, a mídia se tornou muito opinativa, tá todo mundo dando opinião sobre tudo, querendo influenciar. Eu participei do Prêmio IBEST como influenciador, mas eu pedi para eles me colocarem na categoria correspondente internacional, porque eu justamente não quero influenciar ninguém, eu só quero dar a notícia. Mas eu preciso concordar com você, Ronaldo. Nós, da área de comunicação como um todo, precisamos reavaliar que está muito ideológico e pouco, o básico não está sendo feito. É óbvio que existem exceções, né? Mas justamente você falou, poxa, como que eu, que nem trabalho em tempo integral como jornalista, eu tenho um outro emprego aqui, que é o que realmente me mantém, né? Consigo passar notícias que a assim chamada mídia tradicional não faz isso. É óbvio que eles têm recursos para fazer isso, mas eles optam por não fazer. Por exemplo, essa notícia da OMS. Por que não avisar as pessoas que o diretor da OMS está preocupado com o corte que foi feito pela administração Trump de patrocínio à OMS e que pessoas serão demitidas? Repito, as pessoas vão fazer o julgamento que elas acharem interessante dessa notícia, mas acho importante que elas saibam. Por que não noticiar, não é? Talvez porque isso levasse as pessoas a perguntarem por que o Donald Trump cortou esse investimento ou esses fundos que o governo americano dava à OMS, qual foi a causa, e a pessoa descobrindo qual é a causa, talvez seja uma notícia que aqui não se quer dar no Brasil, seria isso? Ronaldo, acho que você foi no ponto da questão, porque quando a gente traz uma notícia, as pessoas vão questionar. É por isso que muitas vezes eu digo o link da notícia completa, porque em um minuto ali no Instagram também você não consegue, né, passar tudo. Eu sei que as pessoas têm interesse.
Então eu dou o caminho das pedras para as pessoas conseguirem fazer a própria pesquisa depois. Isso eu gosto de estimular nas pessoas. Não fiquem só com aquilo que eu disse, procurem mais informações sobre aquilo, né? E de consequência, como você falou nesse caso da OMS, a pergunta que vem é, ok, o Trump tirou patrocínio, mas por quê, né? Uhum. Enfim, isso já está amplamente documentado, ele não compactua com a atual gestão do Tedros Adhanom, que é o diretor da OMS, e ele gostaria que eventualmente fosse feita uma troca, e a China e a Índia, que são países bem mais populosos que os Estados Unidos, não contribuem da mesma maneira proporcional que os Estados Unidos contribuíam. E outros motivos que eu não sei se a gente pode tratar aqui, porque essa transmissão é feita no YouTube também. E virou assunto proibido tocar no assunto, né? Tocar neste tema, né? Que seria questão relativa à Covid. Pronto. Perfeito, isso. Okay. A pandemia. Vamos colocar assim, a maneira que a OMS fez a gestão da pandemia. Uhum. Acho que aqui tá o que está dentro das 4 linhas. Perfeito. Vamos lá. Deixa eu perguntar outra coisa agora. Você é católico, estou vendo aqui, e acabei de dar uma notícia a respeito aí do Reino Unido, fechamento de igrejas e seus templos sendo utilizados agora para outras finalidades, bares, comércios em geral, tantas coisas. Como é que você vê isso aí acontecer, eu diria, essa secularização avassaladora e, por outro lado, também um crescente número do islamismo, né? Infelizmente, os dados que você trouxe aí na reportagem, Ronaldo, eu vejo eles quando eu vou à igreja aqui e nas ruas. O meu trabalho que eu faço fora do jornalismo faz com que eu caminhe muito por Londres e arredores. E é triste ver as igrejas fechadas. E eu tenho a curiosidade, eu já fiz a minha própria pesquisa, tem igrejas que abrem, por exemplo, então só na hora da missa, tem igrejas que abrem só uma vez por semana, tem igrejas que abrem uma vez por mês e as que fecharam completamente, sem falar aquelas que tornaram-se outras atividades, como restaurante, cafeteria, em alguns casos até mesmo mesquitas. É impressionante o número de ateus que tem na Inglaterra e em País de Gales nesse momento. Se não me engano, esse censo que você leu é referente à Inglaterra e País de Gales. Excluir a Escócia nesse caso, né? E a reportagem que você leu não traz uma informação que aí que tá, eu acho que as pessoas precisam saber disso. O número de pessoas que se declaram satanistas aumentou muito nos últimos 10 anos, perdão, nos últimos 12 anos aqui na Inglaterra e no País de Gales. Sim, Ronaldo, as pessoas responderam para o censo, né, que são satanistas. E o que era um número em 2013, se não me engano, 2011, 0, alguma coisa, já bate os 3, 4% de pessoas que se declaram satanistas. Acho que é importante a gente deixar esse registro aqui, embora obviamente eu não esteja feliz em trazer essa informação. E a questão do islamismo é relacionada à questão da imigração muito forte de pessoas de origens, né, de países árabes, muçulmanos, para a Inglaterra. Devo dizer, Ronaldo, que eu percebi que o fluxo de pessoas que estão chegando desses países diminuiu muito, um pouco até por conta da questão do Brexit, que dificultou a migração direta da França para cá. Mas o que acontece? De média, uma família cristã na Inglaterra tem um filho, 2. Os muçulmanos estão fazendo 5, 6. Então, é aí que vai acontecendo. É por isso que nós temos esse aumento do número de muçulmanos na Inglaterra. Não é nem tanto a onda migratória, eu acho que até ela já atingiu um pico. Mas os muçulmanos que estão aqui fazem filhos. Os cristãos estão fazendo bem menos. É isso que mostra, digamos assim, o crescimento, né, do número de pessoas que se declaram muçulmanas aqui no Reino Unido. E quando eu vou à igreja, Ronaldo, eu reparo que cada vez... Eu tenho 42 anos, mas cada vez mais eu tenho a sensação de ser a pessoa mais jovem ali na missa, mesmo entre os católicos. Uhum. E aí o que acontece? À medida que a população de idade vai falecendo, né, os jovens é que não estão, digamos assim, entrando na igreja.
Mas nem tudo está perdido, Ronaldo. Trago boas notícias também. Nós não temos os números relacionados a 2024 ainda, né? Eles estão ainda sendo organizados ali para uma publicação, mas eu, conversando com algumas pessoas, aparentemente o ano de 2024 vai mostrar aí um aumento dos jovens que frequentam a igreja. Tomara que não seja só um fogo de palha e que retome isso, né, Ronaldo? Eu quero forçar um pouquinho mais ainda Pois não. a tua reflexão sobre isso. Você está Perdão. trazendo para a gente aí sinais, consequências, avanços muito grandes do secularismo, não é? Do afastamento das pessoas da fé cristã, aqueles que se dizem sem religião, um aumento do islamismo. Onde é que você enxerga que está a raiz? Por que que isto começou a acontecer no lugar de berço cristão? A Europa é de berço cristão, a própria Inglaterra, toda essa região do Reino Unido é de berço cristão, apesar do rompimento com o catolicismo no século XVI de Henrique VIII, mas é cristão. O que aconteceu que o cristianismo está se enfraquecendo tanto? Como é que você enxerga a raiz disso? Onde é que está a raiz disso? Ronaldo, a sua pergunta é ótima. Eu não sou hipócrita de dizer para você que pudera eu ter com 100% a resposta, porque aí eu saberia como tomar, né, como resolver o problema. Eu atribuo a duas questões históricas muito importantes e nós estamos vivendo a consequência desses eventos. O primeiro é a Revolução Francesa de 1789, que é uma paulada bem grande no catolicismo e na religião como um todo. Essa questão de secularismo, ela é herdeira do século da Revolução Francesa. E a gente está falando de 250 anos atrás, né, Kleber? Pois é, Ronaldo, mas aí que tá. Quando a gente olha, é muito tempo, mas se a gente parar para olhar a história do cristianismo, foi ontem a Revolução Francesa, né? Sim. Então, faz pouco tempo. E depois da Revolução Francesa, a gente tem um outro evento muito forte que tem consequências, que foi a Revolução Russa, a Revolução Comunista da Rússia, que começou a levar o comunismo e as ideias comunistas e socialistas para o mundo todo. E nós sabemos que não dá para você ser cristão no comunismo. São duas coisas incompatíveis, porque o comunismo prega que não pode ter religião. Agora tem um ponto aqui, eu não sou, pelo amor de Deus, eu não quero aqui entrar em águas que eu não vou saber nadar nelas. Mas Maria disse, né, Nossa Senhora, Maria disse em Portugal que a Rússia ia levar os seus erros, né, para todo o mundo. Então eu me ancoro muito também na aparição lá em Fátima. Então, na minha opinião, o que nós estamos vendo agora são a consequência desses dois fatos históricos, Ronaldo. A Revolução Francesa, depois a Revolução Russa, com toda uma educação que foi implementada nas escolas e nas universidades, que vão, em poucas palavras, afastando o homem de Deus e tentando aproximar o homem do Estado. E a consequência acaba sendo essa que a gente está vendo agora. Bom, vamos lá. Seguindo aqui nosso programa, nós estamos conversando, gente, com o correspondente internacional independente, o Ivan Kleber, diretamente de Londres, está conversando conosco aqui. As redes sociais dele, você pode entrar aí e ver também a variedade dos temas que ele aborda. Em um minuto ele sempre traz ali informações as mais diversas, interessantíssimas. Hashtag Ivan Kleber Fonseca está ali. Colocamos agora as redes sociais dele, está aparecendo na tela. Você que nos assiste nesse instante pelo canal do YouTube, Canção Nova Brasília, está vendo lá exatamente o Instagram do Ivan. E eu vou repetir aqui, hashtag Ivan Kleber Fonseca. É só entrar lá que você vai acompanhar. Eu quero cumprimentar aqui também pessoas que estão enviando comentários diversos. Olha, a Rita Lemos disse assim, eu vim aqui pelo Ivan, então continua com a gente, tá bom, Rita? Um abraço pra ti, tá? Quem mais tá por aqui ainda? A Kátia tá dizendo assim, adoro o Ivan. O Márcio Roberto diz assim, tô assistindo vocês aqui de Sarandi, no Paraná. A Célia Rico disse assim, viva o Ivan, grande jornalista. Muito obrigado, tanta gente que tá nos acompanhando nesse instante. Ivan, e voltamos nós aqui para falar de mais assuntos importantíssimos. Você abordou e eu trouxe também
também aqui um dos teus serviços é sobre a questão da cultura woke, que é um tema que nós aqui estamos muito atentos também a ela. E eu quero saber como é que aí, especialmente no Reino Unido, tem sido o avanço da cultura woke. E quando eu digo avanço, é nas escolas. Eu soube que recentemente foi cancelada a Páscoa aí em uma escola. É apenas um caso isolado, ou está acontecendo a Páscoa, a gente sabe, é uma festa cristã, não é? É uma tendência, é um caso isolado. Há incentivo da parte, por exemplo, de governos, parece que há também para o avanço dessa agenda woke nas escolas, na sociedade, pessoas tendo um comportamento cada vez mais tendencioso, inclinado a favor dessa cultura woke, política de gênero, linguagem neutra, essas coisas todas. É tendência, são casos isolados. O que está acontecendo aí no Reino Unido, hein, Ivan? Então, esse caso da uma escola primária que cancelou as celebrações de Páscoa para não ofender outras religiões. Isso, de alguma maneira, entra na questão woke, mas também não podemos dizer que não entre numa questão fundamental aqui, mais importante que o woke, que é a questão religiosa. A Inglaterra, ela é muito parecida com os Estados Unidos, né? Então, só que o que acontece? Parece que os Estados Unidos hoje está um passo à frente nessa questão toda, e eu vejo que agora, aqui na Inglaterra também, um freio a essa agenda woke foi acionado. E eu percebo, você perguntou, né, falou, foi um caso isolado? Até o momento, hoje é 2 de abril, foi o único caso que eu pude perceber de cancelamento de Páscoa e tal. Nos outros anos parecia era maior isso, tinha mais incidências, né? Agora, tem casos que acontecem, tem notícias que eu dou, Ronaldo, que sinceramente às vezes eu penso, eu não acredito que eu estou dando essa notícia, ela não pode ser verdadeira. Como foi o caso, por exemplo, recentemente, de que o museu do Shakespeare, na cidade natal dele, vai colocar ali vários disclaimers de que o Império Britânico não foi tão bom assim, que algumas falas de Shakespeare na época eram aceitáveis, hoje elas já não são mais aceitas. Então, para não ofender um determinado tipo de público, eles vão tentar cancelar um pouco a obra de William Shakespeare. Nós tivemos também exemplos disso acontecendo também em outras áreas da sociedade, em outros países da Europa. Mas eu percebo, o Banco da Inglaterra, há uns 15 dias atrás, por exemplo, anunciou que está se afastando dessa agenda, principalmente na questão que diz respeito à contratação de funcionários. Quase que tinha virado uma regra a questão das cotas. Agora as empresas estão abandonando um pouco essa questão das cotas, porque o mercado começou os consumidores, eles começaram a refutar isso. Sobre a questão woke em geral e a eleição do Trump, Ronaldo, se você me permite, eu quero aqui fazer uma explicação bem rápida. Uhum. As pessoas acham que o Trump foi quem deu voz às pessoas que combatem a agenda woke e que, portanto, ele era o representante disso tudo. Não. O Trump é a consequência das pessoas indignadas com a implementação à força da assim chamada agenda woke e que encontraram no Trump a possibilidade de, através do voto, afastar a agenda woke. Não é o contrário. O Trump não se elegeu porque ele falou que ia combater a agenda woke. As pessoas elegeram ele porque viram nisso nele. Porque existia na sociedade americana, e eu começo a ver isso aqui na Europa também, uma certa refutação a isso. Vamos pegar, a Disney lançou, acho que há 15 dias atrás, o filme da Branca de Neve, totalmente enviesado nessa questão ideológica woke. Está sendo um dos piores, se não o pior lançamento da Disney nos últimos 20 anos. As pessoas não estão indo assistir o filme da Branca de Neve. O boicote está dando... Eu tenho a sensação de que no mundo anglo-saxão, digamos assim, na Inglaterra, na Europa também e nos Estados Unidos, as pessoas têm mais conhecimento da força do boicote. No Brasil, talvez as pessoas ainda não tenham essa noção da força que tem o boicote.
E aqui na Europa, a questão do filme da Branca de Neve e nos Estados Unidos também está sendo muito incisivo isso. E outras empresas também, no ano passado, 2023, perdão, teve uma marca de cerveja nos Estados Unidos que fez uma propaganda totalmente woke ali com um homem que se sente mulher, e essa cerveja simplesmente que era mais vendida nos Estados Unidos passou a ser a quinta mais vendida porque os consumidores disseram não. E aí não entrou só, você não tem uma queda de venda assim, porque só a direita deixou de comprar. Não, pessoas de esquerda também, eu vejo isso. Pessoas de esquerda falando não, nós fomos muito longe nessa questão, nós ultrapassamos barreiras que não deveriam ter sido ultrapassadas. Questão dos esportes, dos homens ocuparem lugar que são das mulheres nos esportes. Aqui no final do ano passado, uma moça, 17 anos, que joga futebol feminino, ela ainda foi diagnosticada com autismo. No meio do jogo, ela percebeu que o time adversário tinha um homem que se sentia mulher. E ela foi reclamar com o juiz. Juiz, não é certo, eu vou me machucar. Essa moça pegou 6 partidas de suspensão porque ela reclamou. Deu o maior bafafá essa história, e isso acaba indo para a sociedade, para as pessoas que não acompanham, né, essa questão todo dia. E aí parece que reverteram lá, as 6 partidas ficou só numa orientação para ela, mas chegou nesse ponto. Mas aqui também, Ronaldo, não quero ser otimista além da conta, mas eu tenho a sensação que a coisa atingiu um pico, furou a bolha, e agora as pessoas, independente de ser do lado direita, esquerda da sociedade, estão começando a rejeitar essa agenda. Desculpa se eu me alonguei aqui na resposta. Eu fiquei pensando eu falo bastante mesmo. Isto Ivan, a gente está chegando num momento parecido com aquela pessoa que entra numa rua sem saída e que não há outra coisa a fazer a não ser retornar, não é? Não há outra coisa a fazer. Aproveitando que você está aí em Londres, Reino Unido, será que já chegou aquele tempo, ou está chegando aquele tempo em que a gente precisa provar que a grama é verde? Isto será que a gente precisa provar que quem nasce com pênis é homem, quem nasce com vagina é mulher? E lembrando, Chesterton, estamos chegando naquele tempo que a gente já vai precisar provar que a grama é verde, que o matinho que nasce ali é verde. Parece que a gente está chegando nesse tempo, né? Provar o absurdo. A frase é bem conhecida, né? Provar que a grama é verde. Sim. Mas a frase, se não me engano, ele começa dizendo, nós vamos ter que usar a espada para provar que a grama não vai ser só no diálogo. Guerra para provar algo que... Pois é. Infelizmente, em algumas camadas, em alguns aspectos da sociedade, infelizmente, chegamos a esse ponto de ter que provar que a grama é verde e que o sol está lá, né? Enfim. Mas, por outro lado, à medida que a coisa foi avançando, essa agenda foi sendo implementada, mais pessoas começaram a perceber que, olha, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. E nesse sentido, que é que a direita acaba... Ela está num momento muito bom na Europa, nos Estados Unidos nem se fala, acaba aproveitando, né? Porque a agenda woke, ela acaba sendo associada à esquerda, e a direita tem uma grande oportunidade aí de capitalizar isso. Aproveitando aí da tua presença aqui, tenho muitas perguntas, vou pedir até você o máximo de objetividade. Falando, por exemplo, sobre geopolítica, o mundo tem dono, Ivan, no que você percebe estando aí na Europa, isto é, quem são? George Soros, Bill Gates, os Rockefeller. O mundo tem dono? Tem alguém que controla o mundo pela força do poder financeiro? Esses caras acham que são dono do mundo, né? O mundo é de Deus, né, Ronaldo? Mas eu não acredito que exista um poder central único ali que comande. Eu divido muito a questão em revolucionários e contra-revolucionários. E aí os nomes que você citou são revolucionários, assim como o Xi Jinping, ditador da China, assim como o Vladimir Putin na Rússia e tantos outros mundo afora. São forças revolucionárias que agem como a revolução é a cabeça do povo. Imagina um povo, né? Tem a cabeça do povo, que é a revolução, e os tentáculos. E esses tentáculos vão desde a agenda woke, ao George Soros, ao Xi Jinping. Então, o comunismo é um tentáculo. A agenda woke, que a gente estava falando, ela é uma vertente do comunismo.
né? Maio de 68, na França, quando a esquerda, principalmente europeia, troca a classe operária pelas minorias, né? Então, eu não acredito que existe um poder comando central ali, mas o que existe é a revolução e a contra-revolução. E, no caso, a revolução é a cabeça do povo. Vocês aí estão temendo o alastrar-se dessa guerra entre Rússia e Ucrânia? Eu digo por quê? Porque o Parlamento Europeu e alguns países estão incentivando a distribuição de um kit 72 horas para casos de emergência. Há um temor aí na Europa? Olha, eu vou ser sincero, eu já temi mais no começo da guerra que a coisa lá em 2022 pudesse se alastrar. Hoje, o exército russo não tem a condição necessária para ampliar o conflito, né? E a Ucrânia também não tem condições de invadir a Rússia. A questão da notícia, que inclusive eu dei semana passada, acho que essa eu dei com primeira mão no Brasil, viu? Modéstia à parte, do kit. O que acontece, Ronaldo? Neste exato momento, o Donald Trump está anunciando o maior pacote de tarifas, a guerra tarifária começando, ele está ao vivo agora falando. Por quê? Ele está retirando os Estados Unidos, né, digamos assim, da importância, não da importância, mas a festa em cima dos Estados Unidos acabou, a verdade é essa, a farra acabou. E essa farra incluía os Estados Unidos bancar a defesa da Europa. Ele já avisou que a Europa, a partir de agora, terá que bancar pela sua própria defesa. Então, a União Europeia está anunciando um pacote de 800 bilhões de euros de investimento na indústria bélica. Agora, para você chegar para o rapaz de 24 anos, europeu, que ainda mora com o pai, que vive de benefícios do governo, e que ele vai perder alguns desses benefícios para manter essa indústria bélica, reativar essa indústria bélica, ele não vai aceitar na boa. Então você precisa primeiro explicar para esse jovem que sim, existe uma ameaça, embora remota, e que o continente precisa se defender. E é por isso que eles estão lançando esse kit que as famílias... Eu vi o kit, Ronaldo. Eu não duro 6 horas com aquele kit ali. Não tem nada. Até baralho pediram para colocar no kit para passar o tempo. Imagine. A maneira que foi apresentada também eu achei muito pitoresca. Mas, de qualquer maneira, a ideia do kit é para colocar na cabeça das pessoas, olha, tá vendo por que nós estamos gastando aqueles 800 bilhões ali? E aquele benefício que você tinha de 1.000 euros para ficar fazendo nada em casa, agora vai cair para 800, tá? Mas porque tem essa ameaça. Então, eu vejo nesse sentido. E, no momento, embora as notícias não sejam tão boas nesse sentido, eu não vejo no curto prazo, daqui até 2027, 28, sei lá, 30, o alastramento do conflito. Até porque os dois lados têm arma nuclear. E aí entra a questão toda que ninguém quer apertar o botão vermelho, nem a Rússia, nem a Europa, nem os Estados Unidos, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui com muito cuidado, hein? Essa aqui é com muito cuidado. Covid e vacinas. Nos Estados Unidos e na Europa, a política de vacinação continua? Você que está aí fora, que está vendo Não. tudo. Vacina quem quer, mas não é obrigatório. Você acompanha aqui no Brasil também todas as questões, inclusive esse sendo um assunto muito delicado, obrigatoriedade, multas, essas coisas todas, punição de pais. Nós temos informações de que farmacêuticas, e essas informações vêm daí da Europa, farmacêuticas como BioNTech na Alemanha, Pfizer nos Estados Unidos, AstraZeneca na Inglaterra, têm sido processadas por seus efeitos colaterais de suas vacinas. O que pensa e como age a população aí na Europa, aí no Reino Unido, não estou falando de Brasil, tá, gente? Aí na Europa, o que os governos desses países pensam e fazem e estão fazendo a respeito disso. Aí, aí fora, tá? Perfeito. A notícia é verídica. Na Alemanha já existe um processo contra, se não me engano, é a própria contra a BioNTech. Aqui na Inglaterra também. Já, eu não vou dizer um número, porque eu não me lembro, não quero aqui passar uma informação errada. Mas milhares de pessoas entraram já com ação na justiça por conta das consequências da vacina. Aqui na Inglaterra está acontecendo o que seria o equivalente no Brasil a uma espécie de CPI da Covid.
e ela vai indicando, alguns políticos já demonstraram ali que eles se arrependeram que o lockdown não deveria ter sido feito, essa coisa de manter as pessoas em casa. A mídia tradicional está noticiando isso, tá? Não só a mídia independente. Inclusive, um dos jornais mais importantes da Inglaterra, o Daily Telegraph, vem noticiando os efeitos do lockdown. Aumentou o número de crianças e adolescentes com depressão e tudo mais. E o europeu está bem dividido nessa questão da vacina. Mas eu acredito que a maioria seja contra a obrigação dela. Muitas pessoas dizem, nossa, você tem que tomar vacina. Eu tomei, tudo bem. Mas o que assustou um pouco a população europeia como um todo, e aí não falo só de Reino Unido, foi a perspectiva da obrigatoriedade da vacina. Aí as pessoas, peraí, que a vacina está ali e a pessoa tome, tudo bem. Mas de maneira obrigatória, abriu um debate mais amplo que vem sendo feito, né? E acabou que não avançou. Então, por exemplo, aqui na Inglaterra não existe obrigação nenhuma. Não me lembro de nenhum país da União Europeia que tenha a obrigatoriedade da vacina em vigor. Nos Estados Unidos, vou dar uma notícia que eu não dei nas minhas redes sociais, pelo menos no Instagram eu não dei essa notícia. No estado da Carolina do Norte, uma família entrou na justiça e ela já venceu, digamos assim, a primeira batalha judicial, porque o colégio obrigou que o filho fosse vacinado, a mãe entrou na justiça, e a primeira decisão da justiça lá da Carolina do Norte foi que, sim, essa mãe tem o direito de processar o distrito escolar que obrigou o filho dela a tomar a vacina. E agora, então, nós vamos para a segunda etapa, né, que o juiz pode decidir que foi errado obrigar o rapaz ali a tomar a vacina. Então, isso está acontecendo, sim, mas como eu acompanhei o caso de Santa Catarina, que parece que o governador baixou um decreto, o Jorginho Melo, do estado de Santa Catarina, que é um estado que eu me criei e trago comigo no coração, proibindo a obrigatoriedade. Mas só que depois eu, sinceramente, não acompanhei. Então, a questão do Brasil em específico, eu não sei a que ponto que está. Não, e aqui no Brasil não é nem muito bom a gente tocar no assunto, que ele é muito polêmico, não é? Por isso que eu te perguntei aí também dessas questões todas aí fora, como é que estão, porque a gente, quem busca mídia independente, vê essas notícias todas que estão acontecendo aí, esses processos contra as farmacêuticas todas aí nos países europeus. Bom, o meu tempo aqui já está praticamente esgotado e eu só tenho tempo para te agradecer e fazer um convite a você quando estiver no Brasil para vir aqui para a gente fazer um programa de televisão falando sobre essas temáticas diversas todas, o que acontece no mundo afora, mas foi um prazer muito grande. Eu pretendo ir em dezembro agora, no final do ano. Então já está. Eu ia é muito grande. Já está feito o convite. Então eu apareço. Pô, muito obrigado pelo convite. Tá? E olha, vez por outra eu vou te perturbar aí e te pedir colaboração aqui também no meu programa, tá bom? Você já sabe aí como me encontrar, né? Então é só mandar uma mensagem combinando com o tempo antes aí, será uma alegria. Obrigado, Ivan, foi um prazer muito grande. Grande abraço para ti, Deus te abençoe. Obrigado, Ronaldo, a direção aqui do programa e principalmente a audiência, a enorme audiência da Rádio Canção Nova, né? E também as pessoas que eventualmente vieram pelo meu Instagram aqui no YouTube, eu quero convidar que se inscrevam e dêem um apoio aí pro canal do YouTube também. Igualmente, que o pessoal te siga aí também nas suas redes sociais. Valeu, abraço, até a próxima, se Deus quiser. Gente, são 5h56. Tive o prazer de receber aqui, de conversar com o Ivan Kleber Fonseca. Vai lá nas redes sociais dele, #Ivan Kleber Fonseca, correspondente internacional. Todos os dias ele está sempre postando ali informações do que acontece mundo afora, sob um ponto de vista muito independente, que nos segue lá mas muito independente, noticiando o que acontece. Coisas boas, coisas edificantes, coisas necessárias, coisas úteis, coisas importantes em geral. 5, como é o papel de toda boa mídia que não tem influências, não é?